Olá, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo falaremos sobre resistência elétrica, ou melhor, sobre a medição desse componente passivo. Antes da gente entender como medimos a resistência elétrica, é fundamental entendermos ou revisarmos o que é uma resistência elétrica. Bom, resistência elétrica é a propriedade que um corpo tem de se opor à passagem de corrente. Sabemos que um corpo ele é formado por átomos e que os átomos ele têm a estrutura atômica. No momento que cedemos energia para que o elétron se mova nas camadas, ele encontra obstáculo da estrutura atômica. Então, todo corpo possui uma propriedade de se opor a essa passagem. E é isso que denominamos como resistência elétrica. Mecanicamente, a gente denomina a resistência elétrica pelos seus elementos construtivos. Então, a resistência elétrica depende das dimensões e natureza do material. Neste caso, né, a resistência elétrica ela é determinada pelo comprimento do condutor e pela área transversal desse condutor e pela resistividade do material. Quanto maior o meu condutor, quanto mais comprido, né, quanto maior o meu L, mais obstáculos o elétron ele vai ter de ultrapassar, então maior a resistência. Quanto maior a área, mais elétrons eu posso emitir, né, mais elétrons podem ser transmitidos ao longo de um condutor, então ele é inversamente proporcional. E a resistividade do material é a propriedade do material. Sabemos que temos materiais mais condutores e materiais menos condutores, ou mais isolantes. E a essa características do material, a gente representa por meio da resistividade do material. Eletricamente, a resistência elétrica pode ser dada, né, pela relação de Ohm, tensão por corrente. Ele percebeu que quanto maior nos elementos ômicos, quando ele aumentava a tensão, ele também tinha um aumento de corrente. Tá? Então, eletricamente, alguns resistores são considerados ômicos e é dado por meio da lei de Ohm. Os resistores, então, eles são representados por esse elemento aqui, na qual temos o valor fixo para um resistor. E quando o valor desse resistor não é fixo, nós representamos com um corte de uma seta. Então, esse seria o símbolo para um resistor fixo e esse seria o símbolo para um resistor variável, a qual podemos alterar o seu valor nominal, tá bom? Bom, como classificamos os resistores? Os resistores eles podem ser classificados quanto ao material utilizado na sua construção, ou pela variação do valor. Vamos iniciar falando um pouquinho dos materiais. Eu posso ter um resistor construído a fio, ele utiliza, por exemplo, o nicrômio para sua construção, nada mais é do que um conector metálico, onde eu tenho um fio de nicrômio, enrolado nesse conector, e aí eu isolo, por questão de segurança, com material cerâmico. Ele também pode ser feito a carvão. Nesse meu fio, eu tenho um bastão de carvão granulado e um envoltório isolante também por questão de segurança, tá? Ou ele pode ser de filme metálico, muito similar aos outros, onde eu tenho aqui o material utilizado é um bastão de cerâmica revestido com filme de carvão ou metal, tá? Quanto ao seu valor, ele pode ser fixo. Ele tem um valor único, por exemplo, 220 ohms, tá? Ou ele pode ser variável. O resistor variável nós chamamos de potenciômetro. E aqui eu trago uma imagem para vocês, representando a construção desse potenciômetro. Então, o potenciômetro é um fio de dimensões fixas. Então, se você utiliza, por exemplo, as duas extremidades do potenciômetro, aqui representado por A e C, você vai ter o valor máximo de resistência, vamos dizer assim, do meu potenciômetro. Todavia, se você pega a extremidade do meio, se você pega
o potencial aqui, o B, né, em uma das extremidades. Então, se você conecta o A com B ou B com C, observe que você tem uma haste, né, que você limita o comprimento desse resistor. E a gente viu que mecanicamente, se a gente altera o comprimento do meu resistor, eu altero diretamente o valor da minha resistência. Então, quanto mais essa haste estiver próximo da extremidade oposta, maior vai ser a minha resistência. Então, eu posso ter o valor, por exemplo, metade do valor do meu potenciômetro, né, metade do valor nominal do meu potenciômetro, se eu conseguir ajustar essa haste ligada ao ponto B, exatamente ao meio, tá? Então, eu poderia ligar o A e o B e essa haste está no meio. E aí eu teria o valor da metade do valor do meu resistor, tá? Resistor ajustável, ele tem basicamente a mesma ideia do resistor do variável, ou seja, do meu potenciômetro, só que ele é mais robusto. Ele tem aqui duas extremidades e eu tenho um contato deslizante. Esse contato, ele vai alterar o comprimento do meu resistor, alterando, então, o valor ou ajustando o valor do meu resistor, tá certo? Bom, o meu resistor, ele é caracterizado, ele é especificado por vamos dizer assim, por três denominações, ou três, ele é especificado pelo valor nominal, pela tolerância e pela potência dissipada. Então, a potência de dissipação nominal, essas são as três características as quais eu consigo especificar o meu resistor. Valor nominal é o valor da resistência em ohms. Por exemplo, essa resistência aqui da imagem, eu tenho o valor nominal dele é 220 ohms. A tolerância é o valor percentual em torno da resistência nominal, na qual o valor real pode se encontrar, ou seja, a faixa de valores aceitáveis para o resistor. A gente sabe que numa construção mecânica, nem sempre a gente vai conseguir exatos o valor de 220 ohms. Então, aqui do lado, ele me diz, olha, esse resistor é 220 ohms com 5% de tolerância. Ou seja, o fabricante me diz que ele pode ser 220 menos 5%, na qual me dá 209 ohms, ou a 220 mais 5%, totalizando 231. Então, na verdade, a tolerância de um resistor, ele diz qual a faixa de valor que pode estar, o que é construído, ou que vai estar realmente o valor real do meu valor nominal, tá bom? A potência de dissipação nominal é a potência máxima que o resistor pode dissipar sem sofrer danos. Por exemplo, aqui, 5 watts ou 5 watts. Então, você vai dizer para ele, você tem a informação, o usuário tem a informação de que a potência máxima que esse resistor suporta é 5 watts, tá certo? Bom, nem sempre o meu valor nominal, ele vem impresso por números no meu resistor. É muito comum que os valores ômicos dos resistores venham por faixas de cores em sua superfície. Cada cor e sua posição no corpo do resistor representa um número de acordo com o seguinte esquema. Então, nem sempre o valor nominal, ou melhor, as especificações, todas as três, vem impressa no corpo do meu resistor. Ela vem muitas vezes, ou cotidianamente, ela vem por meio de faixas de cores. A posição da faixa de cor significa, tem uma representação. Então, vamos lá. O resistor, ele pode ser de 4 faixas ou de 5 faixas, tá? A primeira faixa do resistor com 4 faixas me diz o primeiro algoritmo do meu valor nominal do resistor, tá? A segunda faixa também vai compor o valor nominal do meu resistor. A terceira faixa, ele vai ser o multiplicador decimal, que vai compor também o valor nominal do meu resistor. Já a quarta faixa me representa a tolerância. Então, nesse exemplo aqui, a minha primeira faixa, que tem a cor marrom, ele vai ser 1. A segunda faixa com cor preta vai ser 0. Então, aqui eu sei que meu resistor está com valor
10 com multiplicador decimal vermelho, ou seja, 100, ou 10 ao quadrado. Então, vamos lá, só para deixar mais claro aqui, né? Vamos pegar uma caneta. Então, vamos lá. Aqui, a primeira faixa, eu disse para vocês, a gente consegue ver pelo código de cores que é 1. A segunda faixa preta é 0. O multiplicador do meu resistor é na cor vermelha, então vai ser vezes 100. Com a tolerância dourada aqui, que vai ser de 5%. Então, esse meu resistor, ele vale 1000 ohms, ou 1K, com a tolerância de mais ou menos 5%, de acordo com essas faixas aqui, tá? O resistor de 5 faixas, ele é muito similar, só que a terceira faixa também vai fazer parte do valor nominal. Então, da forma que está impressa aqui nesse resistor, vamos lá. A primeira faixa faz parte do valor nominal dele, então vai ser vermelho, que é 2. A segunda faixa, verde, 5. A terceira faixa aqui não é um multiplicador decimal, também faz parte do valor nominal, é amarelo, 4. Agora sim, a quarta faixa é o multiplicador marrom, vezes 10. E a tolerância aqui, a terceira faixa é preta, então vamos lá, vermelho 2, verde 5, amarelo 4, a quarta faixa, que é o multiplicador, é preto, vezes 1, e a tolerância aqui sim é marrom, 1%. Então, esse resistor aqui, da forma que está aqui, seria um resistor de 254 ohms, com tolerância de 1%, tá bom? Outra coisa que eu quero chamar aqui para vocês é que muitas vezes na prática a gente fica sem saber qual é a primeira faixa, né? Se é a marrom ou esse dourado aqui que pode ser confundido com amarelo. Estou falando de uma impressão, não de um resistor na prática, não aqui na tela. Bom, a gente costuma dizer que quanto mais próximo da extremidade, ele representa a tolerância, tá? Por exemplo, observe que essa faixa aqui em ouro ou dourado, ele está desenhado mais próximo de uma das extremidades do que a primeira faixa, que é marrom. Idem o resistor de 5 faixas. O vermelho ele está um pouco mais afastado da extremidade do que a marrom, que significa aqui, nesse caso, tolerância. Porque você poderia inverter aqui e falar, Marli, a primeira faixa é marrom e não vermelha. Bom, nesse caso, mais uma vez, só para memorizar, quando a faixa está mais próxima à extremidade, a gente considera ela como sendo a faixa de tolerância, tá certo? Bom, os resistores, eles possuem valores comerciais. Os resistores, tanto fixos quanto os potenciômetros, eles possuem valores comerciais, né? Então, a gente é mais fácil para a indústria do que fornecer, por exemplo, um resistor de fornecer valores fixos comerciais. Tá? É isso que eu quero dizer. Quando você vai a uma loja específica comprar uns resistores, a gente tem uma tabela de valores padronizados de resistores. Quando esses valores não te agradam, você pode fazer a associação de resistores. Mas voltando, nós temos valores pré-definidos comerciais, que normalmente são esses valores aqui da esquerda multiplicados na base de 10. Então, eu tenho o resistor de 1, 10, 100, 1K, ou seja, 1 e os seus múltiplos, 1,1 e seus múltiplos, e assim sucessivamente. 4,7 seu múltiplo, então eu tenho 4,7 ohms, 47, 470, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso é que os resistores, eles são comerciáveis com valor fixos, tá? Os potenciômetros também. Você, indo a uma loja especializada, você vai
encontrar valores já determinados para o seu potenciômetro, tá? Bem como a potência típica dos resistores. Você tem a potência típica de 1,8, 1 oitavo, 1 quarto, meio, 3 watts, tá? Que geralmente são construção a carvão. 500 watts a 200 watts, que são construção a fios. Tá certo? Então, quando você pensar em um projeto, ou você associa os resistores, ou você tem em mente que os valores encontrados no comércio dos resistores, tanto os fixos quanto os variáveis, quanto a sua potência, eles já são pré-estabelecidos. Tá certo? Bom, agora que entendemos o que é um resistor, quais são as especificações de um resistor, como medir? O instrumento utilizado para determinar o valor da resistência elétrica é o ohmímetro, tá? O princípio de funcionamento dele é esse aí, no qual diz o seguinte: através de uma fonte de tensão interna ao aparelho, é fornecido uma corrente para o sistema elétrico, tá? E daí, a partir desse valor de corrente, ele consegue saber a informação da resistência que queremos medir. Então, nós temos um valor de tensão, valor de resistência interna pode ser ajustado, tá? E aí, a partir do valor da corrente, a gente consegue aferir a resistência equivalente. Essa imagem aqui traz como seria um resistor analógico interno. Então, aqui fica a dica, é fundamental você sempre checar se as baterias internas do seu ohmímetro, elas estão em perfeitas condições para funcionamento, porque senão você pode não aferir um valor correto, tá? Então, Marley, já entendi o que é um resistor, quais as especificações nominais do resistor. Eu queria entender agora como eu devo fazer para medir. Primeiro, o resistor deve estar desconectado do circuito. Assim, você evita erros de medida e evita também danificar o seu medidor. Os terminais do ohmímetro devem estar ligados em paralelo com o dispositivo a ser medido, tá? Então, você pega seu multímetro, coloca na função ohmímetro e coloca as pontas de prova em paralelo com o elemento a ser medido, tá certo? Mas atenção, nunca segure os terminais do dispositivo a ser medido com as mãos, pois a resistência do corpo humano pode interferir na medida, causando erro. É ideal que você utilize ou protoboard ou uma superfície isolante para você colocar o seu resistor. Caso não seja possível, eu indico que o menos pior seria você segurar apenas uma das pontas do resistor. Mais uma vez, a resistência humana interfere na aferição da sua resistência, tá certo? O ideal, colocar em um protoboard ou colocar em uma superfície isolante. Bom, o ohmímetro ele pode ser analógico, ele tem uma escala graduada no sentido contrário às outras medidas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um instrumento analógico. A primeira escala aqui eu vou encontrar o símbolo de ohms, que vai me dizer que é a escala do meu ohmímetro, tá? Lembrando que o multímetro ele pode aferir mais, essa é a característica dele, como já está em outras aulas, ele mede várias grandezas elétricas. E o ohmímetro é a primeira escala aqui. Marley, como você sabe, pelo símbolo de ohms. Observe, comparando essa escala às demais, que ela começa no maior valor. E aí, segue para o menor valor, né? Isso é em função. Eu falei para vocês que o que, na verdade, a gente afere é a corrente, e a corrente é inversamente proporcional à resistência. Por isso que a escala do ohmímetro é invertida. Bom, em um instrumento analógico, é necessário você fazer o ajuste interno do zero. O que seria isso? Muitas vezes, quando você pega o seu multímetro, esse ponteiro, ele não está aqui no valor máximo, né? Ele pode estar localizado em vamos dizer assim, em outros valores, mesmo que você não esteja medindo.
Então, é necessário você fazer essa correção, a correção desse pequeno erro, para então começar a fazer a medição. E essa correção a gente chama de ajuste interno do zero. Você escolhe a escala apropriada, lembrando que aqui é do off até aqui vezes 1, que é a escala referente ao ohmímetro. Então, você escolhe a sua escala apropriada, e aí você curta-circuita as pontas de prova, você cruza as suas pontas de prova, e aí você utiliza esse botão aqui, que é de ajuste, e você gira ele, fazendo com que o ponteiro retorne aqui ao início da escala, tá? Essa é a ideia do ajuste de zero. Bom, quanto à escala, observe que eu tenho a escala aqui vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K e vezes 10. O que significa isso? Se tiver na escala vezes 100, o valor indicado deve ser multiplicado por 100. Por exemplo, você pegou lá um resistor, você escolheu a escala vezes 10, fez o ajuste interno, que é isso? Escolheu a escala vezes 10, sem resistor, sem nada, você curto-circuitou a ponta de prova, você colocou em contato as pontas de prova, aí você veio aqui, fez o ajuste, trouxe o ponteiro para o início, tá? Bom, seu aparelho já está pronto para realizar a medição. Você pegou um resistor, por exemplo, de 10 ohms, colocou as pontas de prova em paralelo com o elemento, e aí o seu ponteiro veio para cá, e, na verdade, como ele está multiplicado por 10, ele não vai aparecer aqui sobre o 10. Ele vai aparecer aqui sobre 1. Em outras palavras, o valor de multiplicação aqui me diz que o valor lido na escala, nessa escala graduada, deve ser multiplicada pelo valor daqui de baixo, pelo valor que tiver na escala. Mais uma vez, se o meu resistor for de 100 ohms, né? Eu coloco aqui vezes 10, o meu ponteiro deve se posicionar sobre o 10. E aí, dizendo, olha, representando para você, que aqui apareceu 10, mas ele deve ser multiplicado por 10. Tá certo? Então, esses são os cuidados que devemos ter com o ohmímetro analógico. Outro tipo de ohmímetro que temos é o ohmímetro digital. Esse é muito mais fácil, muito mais simples fazer a leitura. A gente só precisa escolher a escala. Bom, escolher a escala correta, como a ideia é medir um resistor, então eu venho para aqui nesse intervalo aqui, que vai de 200 a 2000, e aí eu escolho o valor. Esses valores aqui são valores máximos que essa escala mede. Por exemplo, se você rotacionar aqui para o intervalo aqui até 200, então significa que o meu ohmímetro ele vai medir de 0 a 200. Se o meu resistor for de 1K, ele não vai medir. Se o resistor for de 1K, você precisa vir para cá para 2000. Corrigindo, o máximo desse aparelho aqui é 2000K, não 2000, tá? Então, se o meu resistor for de 1K, eu devo posicionar essa seta aqui até aqui o valor de 2000. Se eu posicionar no 200, ele não vai medir. Uma pequena observação quanto ao ohmímetro analógico é o seguinte, Marley, qual a melhor escala a se escolher para medir, para aferir o valor da minha resistência elétrica? Em multímetros analógicos, é ideal que o valor esteja no meio. Por exemplo, no valor de um resistor de 1K, é ideal que você não utilize o multiplicador por 1, que 1K está aqui na pontinha, você não vai ter muita precisão na sua leitura. O ideal é que você utilize o multiplicado por 10, né, que ele vai ficar aqui ou em 100, ou ainda multiplicado por 100, que ele vai ficar aqui no 10, do exemplo de um resistor de 1K. Na verdade, o ideal é que o ponteiro fique no meio da escala. Mas, por exemplo, no que eu acabei de falar, no resistor de 1K, você não tem como colocar, dada a escala graduada, que ele fique no meio. O meio dele é aqui próximo 20, 30. Então, no resistor de 1K, é ideal que você multiplique o valor dele por 100 e meça 10, tá bom? Essas preocupações a gente não precisa ter no ohmímetro digital.
a gente só precisa ter o cuidado mesmo da escala máxima que o meu ohmímetro ele está medindo. Nesse caso aqui, 2000K, 200K, 20K ou até 200 ohms, tá? Outro detalhe, tanto no analógico quanto no digital, no cotidiano, né, que é preferível, que nós coloquemos a ponta de prova vermelha aqui, observe o símbolo de ohms, e aqui o terra, tá? Aqui no analógico, eu coloco a ponta de prova vermelha, preferencialmente, aqui onde tem o positivo, e o preto, onde tem o negativo. Mas se eu inverter, tem problema? Não, desde que você saiba que seu referencial positivo está com a cor invertida. Tá certo? Bom, é isso que eu queria passar para vocês. Vou deixar alguns vídeos para complementação dessa ideia de medição resistência na nossa sala de aula virtual, tá bom? Vejo vocês em uma próxima aula.